Terceiro, bem-vindo de volta para mais uma aulinha. Então, pessoal, vou aproveitar a nossa aulinha de filosofia, que não existe mais porque nós terminamos filosofia e vou dar continuidade à nossa matéria de história, porque estamos um pouquinho atrasados ali, não só por causa da minha falta, que vai ser facilmente resolvida, porque terminamos filosofia, então posso usar o tempo que eu ia repor filosofia para repor mais história, mas temos aí umas 3, 4 aulas atrasadas, que também não é um problema, é fácil a gente resolver. Mas vou aproveitar a aula de filosofia então para adiantar. E eu finalizo essa aulinha com 2 videozinhos, eu acredito, ou até mesmo mais um videozinho na sexta-feira. Só para ficar claro para vocês e explicar para vocês por que eu troquei. E a gente mantém hoje, nós temos a aula de atualidades adiantada e fica uma partezinha para vocês assistirem referente à aula de filosofia, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Pessoal, acabamos a Guerra do Paraguai, que no segundo reinado, e agora entra em crise o Império. Por causa da Guerra do Paraguai, ou Aduzinho? Não, necessariamente, mas em parte sim, por alguns segmentos. Então vamos retomar como estava o que estava acontecendo no nosso país. Bom, existem diversos grupos que emergiram durante o segundo reinado. Vamos destacar aqui a população urbana, que foi engrossada por contingentes significativos da massa de imigrantes, como eu disse para você, vinda da Europa para trabalhar nas lavouras, deslocou-se para as cidades. A classe média igualmente urbana formada por funcionários públicos, comerciantes, profissionais, liberais e militares, perdão. Li errado. Cafeicultores do Oeste, e principalmente os cafeicultores do Oeste Paulista, que estava lá no Vale do Paraíba e agora o Oeste Paulista. É um novo grupo que surgiu aí. Ok, pessoal. O que acontece? Com isso, uma das causas disso, uma das consequências disso, é o fortalecimento, de um manifesto republicano criado ali em 1870. Mas peraí, manifesto republicano? Então, nós tínhamos um partido republicano, deveras nós tínhamos. Nós tínhamos agora um partido republicano. Uma das consequências, do que aconteceu, uma coisa que aconteceu no segundo reinado, foi aí uma junção, de certa forma, uma ala radical, que acaba evoluindo para assumir claramente posições republicanas. De certa forma, aquele mesmo partido liberal, que era conhecido pelas suas políticas descentralizadoras, vai se dividir em moderado e radical. A radical vai virar republicana, enquanto, de certa forma, os moderados vão permanecer pretty much liberais, naquela definição que nós já falamos. Então, lá em Itu, em 1873, reuniu-se a primeira convenção republicana. Então, existe um fortalecimento inegável republicano no nosso país aí no final caminhando para o final do século XIX. Isso é inegável. Só que, Duzinho, o que realmente fez a crise do Império? E é muito simples, gente. Vou dar a explicação mais clássica possível para a crise do Império durante o segundo reinado aí. Pessoal, existiam 3 pilares que mantinham o Império. Esses 3 pilares são representados por 3 grupos. Os militares, a igreja e os grandes latifundiários. Então, como nós chamamos? A questão militar, a questão religiosa e a questão sérvio, marcada aí pela escravidão. Então, o primeiro ponto que não vale destacar aqui, que eu vou fazer por ordem, como material que vocês trazem essa informação, é que a primeira parte dessa perda desse apoio das bases do que seria essa monarquia, do que era essa monarquia, é a parte militar. Como eu disse para vocês no final do outro vídeo, é importante que vocês tenham visto, os militares não tinham prestígio nenhum. Os militares não tinham nenhum motivo para eles serem militares. Muitos deles detestavam ser militares. Eles fugiam quando tinha a possibilidade deles serem militares, porque eles não tinham influência nenhuma. Então, principalmente quando eles estavam na Guerra do Paraguai, eles entraram em contato com diversas outras visões de governo, também dos povos latinos aí. Tanto argentinos, quanto por parte os próprios paraguaios, que eles estavam lá para matar. Então, isso cobrou uma visão diferente neles. E muitos deles voltaram abolicionistas e republicanos da guerra. Pois é, então essa mudança no pensamento dos militares que lutaram na Guerra do Paraguai, e também isso é bem importante, muitos eram contra a guerra.
Guerra do Paraguai. Isso também vai dar um reforço aí dos militares serem contra o governo vigente. Então, isso é uma das consequências da Guerra do Paraguai. Por isso a Guerra do Paraguai é importante para quebrar esse pilar do apoio militar. E o que acontece para dar esse empurrão definitivo, né? O estopim para os militares ir contra o governo de vez é uma coisinha que aconteceu em 1884, né? Em qual o Sena Madureira ele vai estar falando, né, sobre reformar, né, um programa de auxílio dos militares, né, e na imprensa. E existia uma lei que proibia os militares de se manifestar na imprensa. Então, ele vai ser punido, né, com base nessa lei. E mesmo que em algum momento ele vai tirar essa punição dele, já estava tarde demais. Não permitir que os militares se manifestassem em imprensa foi um problema, e veio isso acontecer como punição, acabou que deu uma piora bem grande, né? Em como os militares viam o governo. E não satisfeito, né? Existiam diversos programas que estavam retirando auxílios dos militares. E por isso que ele estava lutando pela reforma desse auxílio. Isso não foi bem visto por toda a ala militar. Essa punição foi feita a um deles, eles foram para todos, então foi um dos estopins. Também vale dizer que existia... Como é que eu vou dizer? Existiam ministros, existiam partes do governo claramente antimilitaristas. Então, se pudesse lascar os militares, eles estavam fazendo isso também. E eles estavam conscientes que estavam sendo ferrados. Então, esse é um ponto bem determinante para como que os militares vão estar vendo, principalmente pela forma que eles estão sendo tratados. Mas o principal agravante é a mudança de pensamento de muitos deles durante a Guerra do Paraguai. A questão religiosa é um outro ponto importante, porque é o pilar da igreja que apoiava o governo. Lembra-se, o governo, em algum momento nós vimos lá na Constituição de 1824, se não for meu de memória, dizia que o Estado e religião, o Estado e a igreja estavam juntos, e o catolicismo como a religião católica como oficial do nosso país. Então, não só era tão importante e muito chave e era tanto uma chave para que esse governo funcionasse, como estava diretamente ligado ao Estado. Então, e o que acontece? A parte religiosa vai começar a implicar com a maçonaria, em vieses limpas e cleans. O Pio IX vai chegar e vai começar a inculcar com a maçonaria. Vai comprar briga com eles e vai excluir os maçons da igreja. Acontece, gente, que não só o próprio Dom Pedro era por si só, muito possivelmente maçom, ele tinha muitos aliados maçons. Inclusive o primeiro-ministro do Brasil, do Dom Pedro II, era maçom. Então, quando você briga com o maçom, você está brigando diretamente com o governo. E o Dom Pedro II não levou isso em linhas tênues, não. Ele ficou bravo pra caramba. E chegou... molecadinha, prende esses bispos tudo, prende esses papas tudo, prende todo mundo aí. E prendeu todo mundo. E, então, quando o cara chega, né? E olha lá, os dois bispos vão presos, a igreja não vai ver isso com bons olhos, né? Lembrando que o Dom Pedro II tinha tentado resolver isso de alguma forma, só que os dois bispos que eu estou dizendo para vocês em questão decidiram desobedecer. Falou, mano, não, tô afim não. E desobedeceram ele. Aí o Pedro ficou muito bravo. Aí ele reagiu à insubordinação, né, que ele tinha mandado, ele tinha sido contra, né, diretamente às posturas antimaçônicas aí, ao ataque direto à maçonaria, que ele era muito próximo. E como eles não acataram o comentário dele, né, ele vai mandar prender eles mesmo. Mandando prender eles, a igreja viu com maus olhos, perde seu apoio religioso aí, por essa questão do conflito da maçonaria. Então, mesmo ele tendo perdoado e anistiado os dois bispos depois, estava tudo feito, gente. Já estava feito. Como eu disse para vocês que ele, de certa forma, não foi definitiva a punição para o militar, mas não adiantou. Ninguém queria saber disso mais. Outro ponto que eu vou deixar nessa parte ainda para ficar tudo compilado, os motivos que derrubaram, né? Que derrubaram, causando uma
uma crise no segundo reinado, é o seguinte, gente. Já tínhamos aí algumas leis que atacavam diretamente em um certo ponto, a escravidão tinha que acabar. Isso estava se acelerando, todo mundo lutava contra isso. Todo mundo, né, das elites lutavam contra isso. As leis lutavam contra isso. E tipo, as leis eram tipo, corta a escravidão, e não cortava. Mas tinha pontos que estavam cada vez ficando mais claros que estava acabando. E tinha que acabar. A escravidão tinha que acabar de velha. Não tinha mais como ela se manter. E era uma questão de tempo até ela cair. Então, a Lei Eusébio Queiroz já tinha tido todo o apoio muito sólido do inglês e tinha sido reforçado diversas vezes pelos ingleses para acabar com o tráfico, né? Aí, lá em 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que todos os escravos, todos os filhos, né, de escravos nascidos a partir da data da sua promulgação, lá em 1871, estavam livres. Só que tinha aberturas nessa lei para eles continuarem trabalhando. Eles teriam que servir ainda quando eles eram crianças, porque a mãe deles era escrava, estava lá na fazenda, eles tinham que continuar lá. Então tinha brechas aí para continuar explorando essas crianças que não tinham para onde ir. Grande coisa, que agora eu sou livre, mas eu não tenho para onde ir, né? Então a lei do ventre livre tinha esse problema, tinha essa brecha. Um outro ponto muito grande aí era a lei dos sexagenários, que apareceu também, que deveriam, né, ter como libertos, né, a partir dela, né, escravos com mais de 60 anos de idade. Gente, conhecendo as condições que os escravos viviam, senzala, apanhando, passando fome, comendo só farofa e água, exposto à doença, sem higiene no lugar que eles viviam. Você acha que o escravo vivia até os 60 anos? E não só 60 anos. Tinha lei, você, depois que você tiver 60 anos, você está livre. Aí tinha que trabalhar mais 3 anos. Então, essa é conhecida como uma lei que não libertou ninguém. Essa lei não libertou literalmente nenhum escravo, porque vai existir a abolição da escravidão antes de qualquer escravo ser liberto por ela. Então, isso é um absurdo, né? Isso aqui é quase uma piada. Então, esse perfil de lei que eu estou falando para vocês, eu estava caminhando para uma abolição, mas as leis, tipo, libertavam, liberte os escravos, sim, e voltavam atrás. Então, não era algo realmente efetivo e pontual, mas a lei do ventre livre, a longo prazo, representava o fim da escravidão. E isso, a elite latifundiária do café começou a ficar já toda alvoroçada. Mas o golpe final dessa questão vai aparecer em 1888, né? Em que a Câmara aprova a lei que vai abolir a escravidão, chamada de Lei João Alfredo, conhecida popularmente como a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. A lei vai acabar com a escravidão quando não mais que 5% da população era escrava. Então já não tinha mais o que fazer, né? Então, que poderiam agora expandir, né, de formas assalariadas a mão de obra. A escravidão cai, porque o próprio sistema econômico do nosso país não compreendia mais o sistema escravagista. Não tinha sentido mais ter a escravidão. Infelizmente, é um dos últimos países do mundo, né, a abolir a escravidão. E ela cai de velha. Não tinha como sustentar, de como mais um país crescer economicamente com a escravidão. Fora todos os outros países fazendo vista, né, já fazendo, tipo, não queria negociar com um país que tinha escravos ainda. E visto que o Brasil atacou um país que não tinha escravo, com apoio da Inglaterra, que era o Paraguai, né? Então, olha como as coisas estão sendo vistas. Era inevitável que tinha que ter a escravidão e estava ficando cada vez mais velho isso. Não tinha jeito de não ser aprovada a escravidão em algum momento. Então, com a escravidão abolida, cai aí a última dos pilares que apoiavam o segundo reinado, que eram os grandes latifundiários. E a questão sérvia foi justamente esse rompimento, porque eles se sentiram lesados, né? Principalmente a galera do Vale da Paraíba, né? Que é a parte mais açucareira, né? E a galera do café. E sendo de fato lesados e queriam ser indenizados pelos escravos que eles haviam perdido se eles abandonam o imperador. E acaba o último pilar que sustentava a monarquia. E depois, na próxima parte, lá na sexta-feira, falaremos sobre a questão da proclamação da República, numa continuação dessa nossa linha. Então, pessoal, tchau, tchau.